I never thought I'd feel like this. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lomanto Cast. Meu nome é Daraísa e aqui comigo o entrevistador Jefferson. Oi. E hoje temos um convidado ilustre, mais que especial, o professor e diretor aqui do Colégio Lomanto Júnior, Ricardo Monteiro. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que satisfação, viu? Muito orgulho e satisfação. Desde já queremos agradecer a presença do senhor. Obrigada por ter aceitado participar, viu? Bom, para o tema dessa semana, do podcast dessa semana, escolhemos um tema muito sério que precisa ser falado, precisa ser comunicado, que é o racismo. É algo que é um problema da nossa sociedade, uma forma de violência que precisa ser combatido. Por isso, decidimos falar sobre ele aqui hoje. E hoje, iniciando o nosso podcast, gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso diretor. E eu queria saber do senhor o que é o racismo e como ele se manifesta na nossa sociedade. Bem, todos nós somos preconceituosos, ou seja, fazemos preconceitos, ou seja, ideias antecipadas sobre determinadas coisas. Isso não é problema. O problema é quando esse preconceito ele vira discriminação, quando você discrimina. E o preconceito ele pode ser, inclusive, positivo ou negativo. Você pode antecipar um conceito sobre alguma pessoa de forma positiva, e depois, quando vem o conceito propriamente, você vê que não era aquilo, ela, de repente, era pior do que aquilo que se mostrava, não é? E existe o preconceito também do outro lado. Você imagina que alguém é inferior, subestima, enfim, deprecia alguém no primeiro contato, ainda quando não tem o conhecimento efetivo, e quando você vai ver, não é nada daquilo, ela é muito melhor do que a forma como se apresentou ou como nós achamos que ela se apresentou. Então, aí a gente está falando de preconceito. O preconceito, ele, sobretudo quando tem uma carga negativa, ele é perigoso quando ele é manifestado. Não é? Porque você pode até fazer o seu pré-julgamento e não manifestar. Quando você faz isso, você não machucou ninguém, você não violentou ninguém. Mas quando o seu preconceito é negativo e você manifesta, e você pode manifestar de diversas formas, às vezes não é só com palavras, né? Ou com gesto, ou com atitude, ou com olhar, enfim, ou com silêncio, acreditem. Você aí machuca quando você manifesta. E esse é o grande problema. O racismo é uma forma de preconceito que é das mais perversas que existe. Até porque a raça que mais é depreciada no mundo todo é a raça negra. São pessoas como nós, pessoas como eu, como vocês, que são pessoas pretas, que são discriminadas porque algumas pessoas acham, pensam, que essas pessoas são inferiores, são incapazes, são sub-raça, acreditem. Tem gente que diz isso. O próprio nazismo ele foi criado nesse aspecto, não diretamente ligado a negro, porque o nazismo tinha algo além de racismo, de xenofobia, né? De outras formas de intolerância, mas o racismo propriamente está ligado à questão da cor da pele. Né? Então, esse deprecia é um preconceito antecipado por conta da cor da pele, que não sabemos porque carga d'água, a pele determina que é inferior, que é superior, a gente não consegue fazer essa conexão, mas ela existe. Sim, eu queria perguntar para o senhor, qual é o que o senhor acha, tipo, as consequências do racismo, como acontece na sociedade, as consequências, como o racismo tem o impacto na sociedade? Bem, ela tem porque aquela palavrinha que eu usei no começo da primeira resposta aqui, Sim. no final da primeira resposta, melhor falando, ela desconecta os seres humanos. O racismo, ele faz com que as pessoas pensem ser diferentes umas das outras, e do ponto de vista que uma é melhor e a outra é pior. E a gente não tem nenhum parâmetro para poder entender por que um ser humano pode ser melhor ou pior do que o outro. Até porque, dentro do ponto de vista fisiológico, né, nós somos iguais, feitos da mesma forma. Dentro do ponto de vista ético, nós temos as mesmas possibilidades de atitude o tempo todo, de fazer as mesmas coisas.
Dentro do ponto de vista estético, nós temos uma diversidade muito grande de pessoas no mundo, e de estilos, né, no mundo, de cores de pele, de silhuetas, enfim, tudo isso diferencia uma da outra. O problema do racismo é justamente aquilo que a gente chama de discriminação, é separar uma pessoa da outra, segregar, e isso traz desarmonia à humanidade, né? Agora, essa desarmonia provocada por nós mesmos, seres humanos, são desarmonias que são intencionais. Acreditem, vocês que são jovens. Há uma intencionalidade disso. Boa parte do mundo acredita que quem sobrevive pelos conflitos. E, infelizmente, os conflitos vendem, não é? E as pessoas também ainda têm a cultura da exploração. Então, quando você segrega, quando você separa, você pode definir quem é o explorado e quem é o explorador, né? E geralmente o explorador ele se beneficia disso. Então, só o fato de ter aí alguém sendo explorado, a gente já vê uma mazela, uma desgraça no sentido de ausência de graça já do próprio racismo. E sobre a saúde mental, como é que o racismo afeta a saúde mental das pessoas que sofrem disso, né? Bem, ela de diversas formas, né? Às vezes a doença, uma doença do ponto de vista psiquiátrico, ela pode aparecer disparado por diversos chamados gatilhos, né? Que a própria medicina chama de gatilho. E esses gatilhos ele pode vir por conta de uma discriminação também. E geralmente afeta o lado emocional, o lado do sentimento, enfim, o lado das emoções das pessoas, e tudo isso, como a gente diz, né, pensa por aí, está ligado às coisas da cabeça, à subjetividade. Então, a mente, sobretudo. E nós somos conduzidos, guiados e direcionados por nossas mentes. Então, nós teremos problemas se a nossa mente não estiver equilibrada com o nosso corpo, né, e com o ambiente. Nós teremos problemas de diversas ordens, de todas as ordens. Então, a saúde mental ela é afetada porque a discriminação mexe com o nosso sentimento, sobretudo por conta disso, né? E acaba até criando um bloqueio na nossa vida, um tabu. Então a gente deixa de tomar certas decisões por conta disso, por causa da nossa saúde mental, que acaba sofrendo aquele bloqueio ali, né? Aquele impacto. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não parecer que a saúde mental é algo separado, que a gente vai lá, mexe e tal, entendeu? É uma engrenagem que existe em diversos aspectos. Não é só a mente sozinha, é o nosso corpo, são as nossas relações, são os objetos que estão ao nosso redor. Sim. Tudo está de uma forma ou de outra conectado a todos nós. Nós vivemos num ambiente de harmonia e a gente tem que se harmonizar com as pessoas e com as coisas. Esse copo aqui tem esse formato para poder acumular o líquido aqui, água para a gente beber, e também permitir que eu segure ele e leve até minha boca. Não é à toa que ele tem esse formato. Ele tem esse formato para que eu possa me harmonizar com ele. Então, tem que haver uma harmonia entre esse utensílio, o líquido que está dentro, né? Para que eu, quando eu beba aqui, se eu for educadinho, direitinho, né? Não sair derramando tudo pela camisa, né? Mas, de qualquer forma, é dessa forma que a gente vê essa questão da saúde mental também, mas não esquecendo que a mente não é dissociada do nosso corpo. Sim. O racismo ele é algo que cria um impacto muito grande em várias áreas da nossa vida. E eu queria saber para o senhor como é que o racismo afeta na educação e nas oportunidades de emprego, por exemplo. Pronto. Na sua pergunta tem uma palavra-chave que responderia a isso tudo, que é justamente a palavra oportunidade. O racismo ele atua negativamente na hora de saciar a oportunidade de uns em detrimento de outros. E nós, que somos negros, dentro da nossa sociedade mesmo, aqui no Brasil, onde a gente vive, nós viemos de um regime, né, de escravidão, onde os nossos antepassados, nossos
as pessoas que nos deram origem, eu digo nós, enquanto africanos, né? Nós temos aqui um país bem miscigenado, mas que ainda prepondera uma raça sobre outra. A raça negra prepondera, porque ela, em determinado momento, se tornou maioria, e hoje nós somos maioria, e nós fomos depreciados a vida toda, usados para sustentar, para construir, para estruturar esse país, essa nação, e dentro do regime de exploração o tempo todo. Isso não mudou. Até hoje, continuamos do mesmo jeito, né? Nós ocupamos os cargos que exigem um nível de cognição menor, são os trabalhos mais braçais, mais operacionais, mas que efetivamente constrói, né, que pega na massa, que pega no pesado. E dessa forma é que vem a questão da exploração, sabe? É dessa forma que muitas oportunidades foram tiradas de nós e estão sendo tiradas até hoje. Falando agora um pouco, já que a gente está falando sobre oportunidade, tem um assunto muito atual que o povo fala muito nas redes sociais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão, que é sobre as cotas raciais. As cotas raciais, muito bem. As cotas raciais, a gente se depara, às vezes, com algumas polêmicas relacionadas à questão das cotas. Sempre tem. Mas essa polêmica, ela é desnecessária, ela é descabida, eu posso até dizer. Porque quando a gente fala de cota, a gente está tratando de uma coisa chamada reparação, né? Em um determinado momento, nós não tínhamos direito de fazer determinadas coisas. Então, nós não tínhamos direito de estudar, nós não tínhamos direito de ir à missa, nós não tínhamos direito de ganhar um salário, nós não tínhamos direito às férias, nós não tínhamos direito de comer o que a gente quisesse comer, nós não tínhamos direito de manifestar as nossas crenças, a nossa cultura. Então, nós fomos construídos durante séculos desta forma. Nós fomos formados durante séculos dessa forma, onde tudo nos era tirado. Não permitiram que nós prosperássemos. Quando chega um determinado momento em que a consciência começa a ser despertada, ainda que de forma muito pequena, ainda muito menor, a gente pega e se depara com a polêmica de que o que são essas cotas, como se elas estivessem tirando a oportunidade de alguém. A grande polêmica está aí. A cota está tirando a oportunidade de alguém ou está dando oportunidade para quem nunca teve? É nessa hora que a gente tem que equilibrar. Então, as pessoas que não são negras ou que não têm consciência que são, porque, acredite, você tem esses dois aspectos. Você tem as pessoas que não são negras, que são pouquíssimas, raras, e tem as pessoas que não têm consciência que são negras, que dá no mesmo. Acaba que, se você não tem consciência que você é negro, você acaba não sendo mesmo, entendeu? Então, essas pessoas são pessoas que acham que as suas oportunidades estão sendo tiradas com as cotas. E não vai compreender nunca o que é reparação. Você vai argumentar, você vai falar, você vai fundamentar, e essas pessoas não vão compreender porque elas não estão no nosso lugar, não estão no lugar de quem teve, durante séculos, a oportunidade tirada. Veja que eu não tenho dúvida, vocês são estudantes da escola pública, vocês são preponderantemente negros e negras, e vocês vão ver que na família de vocês poucas pessoas conseguiram ter curso superior. Né? Isso é um dado, isso é uma constatação. Eu, na minha família, de todas as gerações da minha família, eu fui a primeira pessoa a ter um curso superior. Minha mãe cursou superior, mas não pôde continuar porque ela tinha que trabalhar, né? Mas não concluiu. Eu fui a única pessoa que conseguiu concluir o ensino superior, mas com muita luta, com muito sacrifício, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, como é para nós, né? E acreditando que lá na frente nós poderíamos ter ou não a oportunidade, né? Mas, graças a Deus, existe uma coisa chamada concurso público e que nos permite. E aí você vai se deparar com outra situação de pessoas querendo diminuir o Estado. Quando você diminui o Estado, você tira a oportunidade para essas pessoas, inclusive para nós, para vocês. Por isso que a gente também tem que ter consciência quando a gente discute essas questões. Mas essa é outra pegada aí, quem está falando de questão de política e ideologia. A gente conversa sobre isso, quem sabe, um dia depois. Diretor, eu queria saber quais medidas
possíveis tomar para combater o racismo, tanto na nossa sociedade quanto também dentro da educação, dentro das escolas hoje. Até mesmo porque vemos muitos alunos que são discriminados, que sofrem de racismo, e de que forma a gente pode combater isso de forma eficaz. Bem, aqui nessa escola que vocês estudam, né? Que nós amamos, na verdade. Vocês que digam que não. Vamos lá. Mas aqui nós trabalhamos educação para o despertar da consciência. Então, a gente trabalha a educação para oportunizar as estudantes, os estudantes, a ter as informações necessárias para que elas se instrumentalizem para exercer a sua cidadania, né? E a partir daí, a gente tem vários compromissos. Tem compromisso com a verdade, né? A gente tem compromisso com o trabalho. Então, quando a gente se compromete com a verdade e com o trabalho, a gente começa a ter a necessidade de buscar sempre algo para poder nos levar ao caminho da prosperidade. E a escola tem que trabalhar dentro dessa linha. Não só a escola, como a sociedade, na linha da formação, da educação. Para a gente ser educador ou educadora, a gente não precisa ser professor. Tá certo? Então a gente aprende, a gente se educa em todos os lugares. Tem um amigo meu, o professor Geo Varela, vocês conhecem, que sempre diz o seguinte: a escola é a segunda casa, mas a gente não pode esquecer que a nossa casa é a primeira escola. Então, é ali que a gente aprende os valores do respeito, sobretudo do respeito. Começa por aí, né? Sim. Do respeito, da tolerância, né? Da consciência de que o outro está no mesmo lugar que nós, que ele merece, cada um merece ter a mesma conquista que o outro, que ninguém ocupa o lugar de ninguém, que todos nós somos somos substituíveis, mas somos inigualáveis. Ninguém é igual a ninguém, né? Todos nós somos diferentes. Então, a gente é tal qual uma peça de quebra-cabeças. Aquela peça só encaixa naquele lugar. E nós somos bilhões de peças diferentes umas das outras. E para montar o quebra-cabeça, aquela peça é necessária, é importante. Quando a gente trabalha desta forma, desde o começo, né, e a gente não tem desvio, não se entrega à mídia que existe propositadamente as suas estratégias para disseminar e fomentar o racismo, é bom que se diga. Quando a gente não se entrega a isso, a gente começa, sim, a trabalhar o combate ao racismo. E o racismo tem que ser combatido. Não é apenas uma questão de consciência de identidade, não é apenas uma questão de consciência racial, mas é uma questão também de aprender a combater essa discriminação. Então, sobretudo na sociedade de hoje, na atual conjuntura, a consciência de que há uma necessidade de combater e não se calar diante do racismo. Sim. É combater o racismo, se manifestar contra, porque nesse caso, conforme eu falei há poucos instantes, o silêncio ele representa uma conivência. Sim. Então, a gente não deve nunca se calar quando uma atitude racista é manifestada, é apresentada, ou quando alguém se apresenta, seja de forma explícita, seja de forma subliminar, com comportamento racista. A gente tem que gritar, né? Já chega da gente aceitar, já chega da gente estar tomando nas costas o chicote, que agora já não vem de forma física, mas vem de forma simbólica, e existem vários chicotes simbólicos ainda presentes no nosso convívio, na nossa sociedade, né? Falando nessa questão do combate ao racismo, gostaria de perguntar qual a importância da representação e inclusão nas mídias, enfim, na cultura, na internet, enfim. Aí há uma estratégia mesmo de reparação, né? Essa questão da inclusão. Seria muito bom, ou vamos ser românticos e pensar positivo, será muito bom quando nós não precisarmos de políticas ou de estratégias de inclusão para estar aqui, ali ou acolá, porque todos serão aceitos da mesma forma. Sim.
Então, mas só que hoje não é dessa forma. Nós, às vezes, nós percebemos quando a gente tem mais consciência. Às vezes nós não percebemos, infelizmente, mas nós sofremos as consequências, que nós somos o tempo todo discriminados por conta da cor da nossa pele. Essa discriminação ela vem de diversas formas, né? E a gente precisa combater efetivamente, porque senão a gente não inclui. E quando nós estamos à frente de alguma coisa ou numa determinada ou em determinadas oportunidades, a gente tem que permitir que diversas pessoas diferentes possam estar no mesmo lugar, tenham condições, oportunidades de fazer as mesmas coisas, né? Respeitando, claro, as suas limitações, mas levando em consideração, sobretudo, o seu potencial, né? E potencial todo mundo tem. Sim. Inclusive, eu gostaria de saber, assim, como é que a gente pode, de forma empática, espalhar isso, conscientizar o pessoal de não cometer esse ato, né, que é o racismo, apesar de ser uma coisa... Oi? Que é uma violência. Uma Sim, forma uma terrível de violência, que é uma coisa muito difícil transmitir isso para as pessoas. Mas o senhor, eu queria que o senhor respondesse se tem alguma forma que a gente pode fazer isso, né, de transmitir isso para as pessoas, para o público. Bem, eu acho que não funciona porque não vem funcionando apenas as manifestações verbais, orais. Eu acho que nós, sobretudo nós que somos pretos, nós que somos pretas, nós temos que ocupar os espaços. Sabe? Eu acho que a forma que a gente tem de combater o racismo assim, a gente tem lutado até agora, e eu acho que já passou do tempo, de ter que mostrar para os outros a capacidade que a gente tem de fazer alguma coisa, né? A condição que a gente já passou, eu acho que isso já passou, já está na hora de nós ocuparmos os espaços. Então, a gente agora tem que ir para cima mesmo, sabe? Se a gente já reúne todas as condições para poder ocupar determinados espaços, determinadas funções, espaço de poder, sobretudo espaço de poder. É hora da gente chegar nesses espaços. Aí, nessa hora, a gente vai mostrar para todos que eles podem se enxergar através de nós que estamos naquele lugar. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem hoje de combater essa questão do racismo. É nos espaços. Não é com propaganda dizendo coitadinho, ó, que pena, não faço isso não, ó, que absurdo. Essas manifestações que na maioria das vezes são hipócritas porque elas voltam, não é? A gente viu recentemente o caso de Vinícius Júnior lá na Espanha. Mas a história da Espanha, para quem conhece a história da Espanha, é uma história de uma nação racista a vida toda. Né? Não estou aqui dizendo que todos os espanhóis são racistas, mas, de uma forma geral, ela se apresenta dessa forma. E aí, quem quiser que tire suas conclusões. Mas quando vocês têm um estádio de futebol inteiro se manifestando com palavras, com frases violentas através do racismo, não é? Você não pode dizer que ali é um caso isolado. Sim. De jeito nenhum. E a repercussão, como se dá a repercussão também, você vê que o racismo está impregnado em cada atitude ali, em cada palavra. Depois as pessoas pensam, se arrependem do que falou, mas o arrependimento já foi, porque o instinto falou mais alto. E que instinto é esse? Instinto racista. Né? Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, que a melhor forma da gente hoje combater esse racismo é ocupando os espaços. Ocupando os espaços que são nossos de direito e que a gente quer ocupar, né? Que a gente precisa ocupar, mas, sobretudo, que a gente merece ocupar. Sim. Entendi. Diretor, dentro de toda a carreira do senhor, como diretor até, como professor, o senhor já teve alguma situação parecida, algo que envolvesse o racismo, né? Queria saber se teve alguma situação que o senhor teve que tomar, sei lá, alguma medida, assim, digamos que extrema. Olha, diversas vezes, né? Desde quando eu me conscientizei, né, que eu sou negro, porque, acredite, não é uma coisa que a gente precisa
se conscientizar desde sempre. Porque quando a gente nasce sem essa questão de discriminar. A gente não vê diferença, né? A criancinha, ela não vê, eu estou ali igual. Mas desde quando eu me conscientizei que eu era negro, e mais uma vez, quero observar, eu já não tive essa consciência despertada durante muito tempo da minha vida. Eu não percebia, entendeu? Como eu estava colocado em determinados ambientes. Mas depois, quando a gente se conscientiza, a gente começa a perceber e enxergar as atitudes racistas em diversos lugares. Então, desde a escola básica, né, eu já passei por muitas situações de discriminação, passando pela faculdade, passando pelos trabalhos todos que eu tive, pela minha atividade esportiva, né? Eu que fui atleta durante muito tempo e viajava, eu era atleta de uma modalidade que era uma modalidade oriental e eu negro. Então, quando a gente viajava para outros lugares onde a nossa raça não era preponderante, ali já tinha uma determinada discriminação. E, dentro do trabalho, como você também perguntou, eu enfrento e tenho consciência que enfrentarei muitas atitudes racistas em relação ao meu trabalho. Né? Então, eu já tive assim, situações para pontuar para você, das pessoas chegarem, me verem e não me tratarem dentro daquela posição que eu sou como diretor, porque, de repente, ela acha que aquela pessoa, no preconceito, no conceito antecipado, não pode ter aquela posição de, vamos dizer assim, entre aspas, status ou de relevância, de representatividade maior dentro de um determinado espaço, porque ela é preta. Entendeu? Então, só depois, quando diz, a gente só é reconhecido como uma pessoa que está num cargo, que naquele determinado espaço tem determinada preponderância, quando nós somos apresentados como tal. Sim. Porque se você tiver um de nós e um outro lá, que não é negro, junto, e você vai ver para qual pessoa aquela pessoa nova chega, vai se direcionar para outra, não é para você, não. E isso a gente vê o tempo todo, entendeu? Até hoje. E tem pessoas que não aceitam, não, acreditem, ainda que sabem, não aceitam. Elas não toleram ver um negro ou uma negra à frente de alguma coisa, liderando, determinando, decidindo. Não é? Isso gera muito incômodo. E as pessoas que ocupam os espaços no sistema e nas estruturas, elas lutam contra isso, né? Contra nós, negros, que ascendemos, no sentido de subir, né? Que evoluímos, através dos estudos, com fundamento, né? Com uma construção feita através de muita leitura, muita conversa, muita pesquisa. A gente não só se transforma em pessoas mais capacitadas para ocupar os espaços, mas nós, para essas pessoas, nós nos transformamos também em ameaça. Então, vocês que estão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso aqui do podcast, conversando, perguntando, né? Melhor do que muitos profissionais que eu vejo por aí nas redes sociais, né? Vocês estão dando um baile e ainda não tem essa formação, vocês estão dando baile. Em um determinado espaço, cuidado que vocês vão virar uma ameaça a essas pessoas. E vocês vão virar ameaças por 2 motivos. Tá certo? Primeiro, vocês são da escola pública, tá bom? E depois vocês são negro e negra. Ou seja, é ameaça porque vocês demonstraram que têm condições de ocupar alguns espaços que outras pessoas que não têm as características identitárias de vocês estão ocupando hoje. Né? Então é nesse sentido. Quando eu era mais novinha, eu não tinha tanta percepção sobre o assunto, não entendia muito bem. Era isso mesmo, é disso que eu estou falando. Nem tinha tanto essa consciência, mas com o meu crescimento, eu percebi que eu passei muito por isso, principalmente em relação ao meu cabelo. Mas por eu ser muito novinha, eu não sabia lidar, não tinha muito... Tanto que eu cheguei a alisar o meu cabelo por causa disso. Eu amava o meu cabelo, amava o volume, amava. Só que, por conta dos comentários, eu cheguei a alisar.
E eu não tive como lidar com isso porque eu não tinha tanto entendimento na época sobre, e eu queria saber do Senhor. O Senhor falou que já sofreu muitas situações em relação a isso. Eu queria saber como o Senhor lida com isso. Bem, eu tenho várias estratégias, né? E eu tento, dentro da razão, quando eu consigo permanecer nela, porque às vezes eu, na condição de ser humano, o instinto também Sim, fala, né? verdade. E eu não sou uma pessoa muito fácil, não, né? Então, né? Mas eu procuro me domar, né? Digamos assim. É, eu procuro buscar a forma mais eficiente para lidar com uma determinada situação. Se for um silêncio, eu vou usar o silêncio, entendeu? Se for para ser irônico ou sarcástico, eu serei irônico ou sarcástico. É, mas, se for para falar de forma mais contundente, Para verbalizar, se né? for de forma mais contundente, eu o faço também. Agora, meu pé não vai ser pisado e eu não vou ficar calado sem gritar ai, eu vou gritar ai, e esse ai vai ser de acordo com a proporcional à pisada no meu pé. Entendeu? Não dá para ser de outra forma. Eu não sei, eu não consigo ser de outra forma. Até porque eu não tenho tendência para Jesus, né? Até porque o Jesus que foi apresentado para nós por aí é bem diferente de mim, né? Em vários aspectos. Mas eu não tenho tendência. Claro, eu sou tolerante, dentro da medida do possível, até onde a minha formação permite, claro, não é? Até onde a educação que meus pais me deram também me faz ir, mas estrategicamente, às vezes, é preciso a gente se colocar de forma mais forte quando não há o entendimento do que a gente quer dizer a partir da nossa manifestação mais branda. Né? Então, a gente, no silêncio, no atitude, no olhar, se manifesta. Se as pessoas não conseguem entender, só vão entender com aquela outra linguagem, então vamos até ela para ela fazer entender. Agora, eu quero garantir meu espaço, sabe? Eu quero garantir sempre meu espaço. Muito bom, muito bom. Diretor, uma dúvida minha que surgiu durante a nossa conversa, no nosso podcast. Queria saber do senhor. O senhor hoje, como diretor do Lomanto, uma escola pública, se hoje surgisse um ato de racismo hoje na nossa escola, qual é a medida extrema que um diretor pode tomar dentro dessa situação? Qual é o máximo que o diretor pode fazer? Bem, vamos lá. A gente primeiro tem que saber de onde vem essa atitude racista, né? E de que forma vem. Nós estamos no ambiente de formação. A escola é um ambiente de formação. Eu falei aqui anteriormente, eu não posso me contradizer para não perder a coerência, Sim, que essa escola trabalha com a educação para o despertar da consciência. Se a gente trabalha para o despertar da consciência, a primeira atitude da escola em atitude racista é partir para a conscientização, né? Sobretudo quando diz respeito aos estudantes e às pessoas que chegam. Eu vou dizer a vocês, uma atitude, às vezes, de silêncio ou de ironia, ela pode ser muito mais contundente, muito mais forte do que um grito, sabe? Do que um palavrão. Às vezes, você fazer a pessoa levar à reflexão da atitude que ela fez, talvez aquilo mexa muito mais com ela do que você manifestar o sentimento seu diante daquilo. Então, dentro da escola, o que você tem que trabalhar é nesse sentido, é fazer com que, como é um ambiente de formação, e nessa escola, repetindo, que trabalha com a educação para o despertar da consciência, despertar da consciência. É necessário que, uma atitude de discriminação, seja ela qual for, inclusive com manifestação racista, você tem que fazer com que a pessoa, dentro dela, perceba e sinta o efeito daquela atitude violenta. E, antes de tudo, compreender que aquilo é uma violência. Né? E perceber, eu acho que esse efeito, eu acho que ele consegue alcançar o propósito que é de uma escola. Um ambiente educador, né? Aproveitando a pergunta que Jefferson fez, eu gostaria de saber, já houve algum caso de racismo aqui no colégio no tempo em que o senhor foi diretor? E se sim, como o senhor lidou? Que medida o senhor tomou?
Bem, eu já peguei algumas atitudes atitudes racistas de diversas ordens, de diversos segmentos. Então, vamos lá por partes, né? Sim, Então, a gente já pegou atitude racista de estudante, sim, mas estava claro ali de estudante que era algo provocado por uma influência midiática, digamos assim, não é? E que as pessoas fazem porque são levadas inconscientemente. Por isso que a consciência tem que ser despertada, entendeu? Então, nesse sentido, a gente já fez, já conversou, já sentou para poder conversar mesmo, explicar e tomar as medidas para que as pessoas compreendam que as nossas escolhas geram consequências e a gente tem que assumir as consequências daqui da nossa escolha, dos nossos equívocos, na mesma proporção desse equívoco, né? Na mesma proporção do estrago que o equívoco faz. Então, a gente faz dentro desse caminho. A gente já teve discriminação aqui de colegas. Sim, logo quando eu cheguei aqui, eu me lembro de 2018, eu encontrei uma escola que tinha um problema sério de intolerância religiosa. Então, as pessoas se escondiam na sua religiosidade, porque por determinadas pessoas elas não eram aceitas naquele lugar, daquela religião, entendeu? E a gente teve que transformar isso, que mudar isso, mas mudar como? Com atitudes pedagógicas, né? Desde a estrutura da escola, desde a proposta pedagógica da escola, que aí veio a questão da educação para o despertar da consciência, veio por conta desse sentido também. E mais duas manifestações importantes de racismo que a gente encontra da comunidade, quando vem para nós, e acredite, a gente infelizmente tem até famílias que se direcionam à escola já com atitude racista, como que diz assim, é uma escola pública, mas naquele sentido depreciativo, quando matricula, meu filho está vindo de escola particular, viu? Ele pode estudar aqui, essa escola vai ficar legal, entendeu? Então, isso tudo é racismo, sabe? Isso tudo é racismo. Então, isso a gente conta até hoje, não é? E o engraçado é que quando as pessoas colocam aqui, eu sempre digo, bem, a única coisa que eu posso garantir é que essa escola aqui é melhor do que aquela outra que ele estudou. É a única coisa, o resto eu não sei, ele vai vivenciar. Mas eu só posso garantir isso, né? E, por fim, uma violência racista que a gente sofre é do sistema, sabe? Acreditem. O sistema, ele é racista, sabe? Então, ele não permite que a gente se destaque ou que o destaque de vocês vão ter dificuldades com o trabalho que vocês fazem aqui do podcast, o Lomanto News com o jornal, como o projeto Sol Maior, né, que já enfrentou vários problemas em apresentações por conta do racismo, às vezes que as pessoas têm atitude racista sem perceber que está tendo, quando elas se surpreendem com o talento de vocês, seja aqui numa atividade jornalística, seja na atividade musical, na atividade esportiva, artística ou intelectual, seja qual for, dessas todas que eu falei. Então, elas se surpreendem porque não acham que vocês ou que nós somos capazes de fazer algo tão belo. Então, poxa, eu não esperava isso de você. Não é porque foi surpresa, aquela surpresa positiva, é porque não sabia que a gente poderia fazer algo tão bom, né? Então, é mais uma manifestação. Eu já vejo como mais uma manifestação racista. Aqui na escola já teve algum caso de racismo, tipo, proveniente dos professores? Olha, De algum professor? é como eu falei, dos professores que estão aqui hoje na escola, não. Né? Mas de outros pouquíssimos, bem pontual, que já saíram daqui. Eu já senti, para mim, diretamente. Entendeu? Hoje, graças a Deus, a gente não vivencia isso aqui, porque o que a gente tem é um corpo docente maravilhoso. Eu digo sempre, o corpo docente melhor da rede estadual está aqui no Lomanto Júnior. É o melhor da rede estadual, mas nós temos sempre muito que melhorar, é bom que se diga, né? Então, esse diretor aqui tem que melhorar muita coisa, né? Então, mas ele tem consciência disso. Nossos colegas temos que melhorar muita coisa enquanto professores. Nós temos consciência disso, é bom que se diga.
Mas em relação a essa questão de consciência, com C maiúsculo, sabe? Nós estamos muito bem, obrigado. O senhor falou em relação às medidas que normalmente o senhor trata quando vê casos de atitudes racistas provenientes dos estudantes, mas no caso dos professores, como é que o senhor lidaria com isso? Bem, conforme eu disse, quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma situação de intolerância religiosa. Que acredite, intolerância religiosa só acontece direcionada a uma religião. Não são a todas. Não são todas as religiões que são vítimas aqui no Brasil, né? Sobretudo, de intolerância religiosa. É uma única religião, ou seja, algumas religiões, as religiões de matrizes africanas. Essas religiões, elas são discriminadas. Sim. E o problema aqui não é uma discriminação pela religião, acredite. O problema é que as religiões de matrizes africanas são religiões praticadas por negros e negras. É mais uma atitude racista, disfarçada de intolerância religiosa. Mas as pessoas não toleram porque é coisa de preto, é coisa de preta. Eu encontrei isso aqui, senti na pele. Quando eu disse a você de colega, sim, senti na pele isso aqui em 2018, quando eu cheguei, essa questão da intolerância religiosa. Mas o que eu fiz foi aquilo, ocupar os espaços. Nós ocupamos os espaços, sabe? Então, da forma que a gente achava melhor. E fomos ocupando. Quando eu digo ocupar o espaço, não é tomar propriedade daquilo, não, sabe? É botar a nossa cara, botar as nossas características. Quando eu digo nossa, é do nosso território, das nossas pessoas, colocar a nossa cultura aqui, ali, acolá. Fomentar a cultura dentro da escola, a conversa sobre essas questões. E todo lugar que você tem uma educação voltada para o despertar da consciência, você vai ter isso melhorado. É por isso que a gente tem essa tranquilidade de estar aqui debatendo este tema aqui agora, sabe? Sem nenhum problema, sem nenhum medo, muito pelo contrário, com muita alegria, apesar de entender que a gente está vivendo um momento difícil, né? Diretor, eu gostaria que o senhor deixasse agora um recado para o pessoal de casa. Olhando para a câmera, queria que o senhor falasse um pouco, né, de como as pessoas de casa elas podem lidar com o racismo, de como enfrentar, né? Queria que o senhor passasse essa mensagem, uma motivação para esse pessoal de casa, que é negros no caso. Para todo mundo, Sim. não é? Que para todo mundo que tem consciência. Então vocês que estão aqui, vocês que estão aqui nos bastidores, você que tem consciência dessa questão, da mazela, da questão do racismo, o que a gente diz, para combater o racismo é necessário que não se silencie diante dele, né? A gente precisa combater, mostrar a cara, falar, mostrar que é contra, porque o silêncio diante do racismo não é liberdade de escolha. Silêncio diante do racismo é conivência, né, com o próprio racismo. E a gente não pode ser conivente. Não cabe silêncio contra o racismo. Não cabe, eu não tenho nada com isso, sabe? Então, se você diz que você não tem nada com isso, você está tendo uma atitude racista. Então, nós temos 3 opções: ser racista, não ser racista e ser antirracista. Só uma serve. Se você, de fato, quer ter uma atitude digna, próxima das divindades, daquela divindade que você acredita, só cabe uma posição: ser antirracista. Eu gosto muito dos assuntos polêmicos. Eu gostaria aproveitando que ultimamente tem surgido uma pauta na internet, principalmente pelas pessoas de pele branca, que eu gostaria muito que o senhor falasse sobre, que é a respeito do racismo reverso. Como o senhor vê? Racismo reverso. Essa é uma forma disfarçada, né? Descarada, pode-se dizer, Sim, de se fortalecer o racismo. sim. Racismo reverso é uma mentira, é uma grande mentira. E eu combato muito veementemente quando isso se apresenta na minha frente. Sobretudo quando alguém diz assim: não, eu sou branco e eu me senti discriminado por determinado preto, porque se o preto fala mal do branco, ele está tendo atitude racista. Gente, é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
o branco, o magro, o gordo, o alto, o pobre, ele não é discriminado porque ele é considerado sub-raça, porque ele é considerado incapaz, porque ele é considerado um animal. Ele é discriminado porque ele é diferente, pura e simplesmente. Mas o negro, ele foi o tempo todo e é discriminado porque é considerado pelas pessoas não negras como sub-raça, como incapaz. Ele foi usado, ele foi maltratado, ele foi, enfim, escravizado. Para que dizer mais outra coisa do que isso, do que você ser escravizado, privado da sua liberdade, privado da sua família? Então, se colocar em um lugar de discriminação reversa, é uma ousadia, é uma violência sobre outra violência. Então, é inadmissível para nós que somos conscientemente negros, né, aceitar esse tipo de argumentação sem se manifestar. Então, a gente tem que se manifestar, porque racismo reverso é mais uma forma de se mascarar, de se maquiar uma outra atitude racista. Né? Então, quem sofre racismo, quem é depreciado, é o negro. Aqui nesse nosso país e no mundo todo. A gente está vendo aí. Né? E, enfim, mas é dessa forma que eu respondo essa sua polêmica. Inclusive, né, recentemente, no dia 21/5, se eu não me engano, caiu no domingo, tivemos o caso do jogador Vinícius Júnior, que estava jogando no campeonato da La Liga, lá na Espanha. Infelizmente, foi mais uma vez, dentro do futebol, vítima do racismo, né? E da qual praticamente o estádio todo chamando ele de mono, de macaco. E no outro dia, no dia 22, as luzes do Cristo Redentor ficaram apagadas durante 1 hora em solidariedade ao jogador Vinícius Júnior e forma de combater o racismo. Então, acho que isso sim é uma medida a ser combatida e, como o senhor mesmo falou durante aqui, tomando os espaços e é isso. Mais alguma coisa? O senhor falou sobre as religiões de matrizes africanas e o senhor segue a uma. E o senhor falou em relação ao ambiente escolar, como o senhor lidou com a intolerância religiosa e racismo, porque é uma forma de racismo, sim, mas fora do ambiente escolar. Eu sei que, com certeza, o senhor já passou por situações de intolerância religiosa e racismo, e eu quero que o senhor conte um pouco sobre e como lidou também. Olha, essa questão da intolerância religiosa é a coisa que eu estou tirando mais de letra na minha vida, sabe? Do racismo. Porque, assim, primeiro, quando você se prende na fé, e a fé, né? Cada um tem a sua fé, e seja ela qual for. Mas com cada um se prende na sua fé, verdadeiramente, né? Você fica seguro de absolutamente tudo. Então, eu tenho a fé na minha forma de ver o mundo através da minha conexão com a natureza, porque a religião que eu sigo, ela se dá dessa forma, da conexão com os elementos da natureza. E é uma coisa que hoje em dia não me atinge, muito pelo contrário. Eu grito bem alto, sabe, que eu sou candomblessista, eu grito bem alto que eu sou macumbeiro, enfim, e grito bem alto, sabe? Essa é a forma hoje que eu lido, é falando bem alto, me mostrando, usando as minhas guias, vestindo verde hoje, que é quinta-feira, vestindo vermelho na quarta-feira, vestindo branco na sexta-feira, sabe? Enfim, botando o meu presente de Iemanjá e botando nas minhas redes sociais, eu no mar, com os balaios de flores. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer. Mais uma vez, a gente vai parar no mesmo lugar, ocupando os espaços, sim, da forma que a gente tem que ocupar, da forma que a gente quer ocupar. É dessa forma que, mais uma vez, eu combato o racismo. Diretor, saindo um pouco do assunto. O que é que André está enchendo o saco aí, né? Sinalizando, né? Que a gente só tem 10 minutos. Só tem 10 minutos? Só tem 10 não, minutos. tá ótimo, beleza. Mas a gente teve a reunião de líderes e vice-líderes aqui na nossa escola. E assim, o senhor falou algo que eu achei bastante interessante e eu queria que o senhor falasse sobre o seu ponto de vista em relação a isso.
senhor falou que a justiça, ela não é só feita de forma com que o outro ele se castigue. E aí eu queria saber qual seria a outra forma se não fosse isso. Bem, aí você vai ter a questão da reparação, porque assim, quando eu cometo algo que é injusto, tá certo? Eu tenho que pagar por aquilo. Eu tenho que sentir que, né, a justiça foi feita em determinado momento. Mas a sociedade, ela só acha que a única forma de eu pagar o meu erro, quando eu cometo alguma injustiça, é se eu for severamente castigado. Quando você, a depender da situação, claro, né? Onde eu não preciso ser privado da minha liberdade, claro, né? Porque eu não represento risco. Mas eu tenho a minha consciência despertada. Aquilo vai causar em nós uma dor tão grande, que é a dor do arrependimento, sabe? É uma dor tão grande, que aquilo por si só já é uma pena. Porque nem todo equívoco que a gente comete, embora a gente tenha que responder, todo equívoco é fruto de uma escolha. Mas nem todo equívoco que a gente comete, ele é precedido de uma intenção. A gente, às vezes, comete determinados erros e não é de forma intencional. Sim. E quando a gente desperta que cometeu o erro, tá certo? Embora a intenção não tenha sido aquela, o sofrimento já é muito grande. E eu não sei se vocês já passaram por isso, por sofrer por alguma coisa que vocês tiveram de se arrepender porque fizeram. Sim. Todo mundo. Mas acredite, tem pessoas na sociedade que só vai acreditar que a justiça aconteceu se tiver pendurado no pelourinho tomando chicotada. Enquanto isso não acontecer, aquele espetáculo, sabe? Aí, como é que dentro das religiões a gente tem um direcionamento e depois a gente dizendo que tem fé em determinadas religiões, tem um direcionamento e depois a gente se comporta de determinada forma, né? Eu não imagino Jesus vendo alguém que procurou cometer o pecado, não. Eu só converso com você depois que você tomar X chicotadas. Eu só converso, fulano cometeu isso, não. Pega ele, amarra ele, prende, decepa ele, tira a mão dele. Eu não vejo Jesus dentro da sua história, pelo menos o que está escrito, né, se comportar dessa forma. Eu não vejo esse Jesus. Esse eu não conheci, esse eu não conheço. A história desse, né? Não conheci Jesus, mas a história dele está aí para todos nós lermos, né? A Bíblia está aí e tudo mais. Então, como é que as pessoas, essas mesmas pessoas que se dizem seguidoras do cristianismo e de outras religiões, onde as suas referências religiosas dizem outra coisa, só aceita a justiça quando houver o castigo. O castigo explícito. Porque o castigo, eu posso me castigar sem você está vendo, com arrependimento. Acabamos de dizer aqui, não é? E quando é tocado, olha a besteira que você fez, você machucou fulano, você, né, o que você fez gerou consequência em tal lugar. Você não sabia que, né, aquilo poderia acontecer. Isso traz para você um sentimento que é uma pena muito grande. Você já está pagando uma pena muito grande. Não estou dizendo que para todos, pelo amor de Deus, a má interpretação. Estou dizendo que para todos os crimes cometidos, para todos os delitos cometidos, que não tenha que haver uma pena. Tem que haver a pena. Mas, vou repetir, não se faz justiça apenas com castigo. Para finalizar, o senhor, quando veio, trouxe esse cartaz. Uhum. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre. Muito bem. Aqui a gente está conhecendo Comunidades Educadoras em Ação, tá certo? É uma ação que eu quero voltar depois aqui para conversar com vocês, né? Que trata de um movimento feito por pessoas que queiram se ver como educadores e como educadoras. Iniciou com gestores escolares, alguns gestores escolares, mas esse é um movimento amplo. Trata-se de um movimento que cria ações que conecte as escolas públicas com suas comunidades.
Esse é um movimento que faz com que tudo que aconteça dentro da escola reverbere na comunidade, para que a comunidade consiga compreender o quanto importante é aquela instituição para aquela comunidade. Por isso que chama Comunidades Educadoras em Ação. Então, a gente quer reverberar o que vocês fazem dentro dessas escolas e das outras escolas que estão fazendo parte do movimento, mas falando aqui da nossa, a gente quer levar para o nosso território de Itapuã, por exemplo, que aqui tem um podcast maravilhoso desse, que aqui tem um jornal, que aqui tem um trabalho de cultura, de música, de teatro, de lutas, de esporte, e que essas atividades, todas essas, influenciam diretamente na comunidade, porque essas atividades estão à disposição delas, desta comunidade, entendeu? Então, neste sentido, é que a gente traz o movimento Comunidades Educadoras em Ação. E se vocês quiserem estar junto conosco, por favor, sejam claro. bem-vindos, por favor. Muito bom, muito bom. Para finalizar, antes de mais nada, gostaria que o pessoal que está em casa nos assistindo pelo YouTube deixasse o like, se inscrevesse no canal, comentasse, né? Pessoas que vocês querem ver aqui mais para frente. Tem o nosso Instagram também, que é LomantoCast. Então, o pessoal que quiser ir lá, dar uma olhada, curtir, podem ficar à vontade. Vai ser um prazer receber vocês. Diretor, foi um prazer receber o senhor aqui. Desde já eu quero ser muito grata, inclusive por todo o apoio que o senhor tem dado ao podcast. Sim. Foi um apoio essencial. E que, nossa, eu sou muito grata mesmo por tudo que o senhor tem feito por esse projeto. Obrigada pela presença. Eita! Amamos receber o senhor aqui. E para finalizar também, eu queria que o senhor desse as considerações finais do senhor aqui no nosso LomantoCast, no nosso vídeo. Por favor, né, fique à vontade para falar aquilo que o senhor quiser, aquilo que o senhor sentir vontade de falar. Algum recado que o senhor quiser dar? Eu quero dar recado para vocês, para quem está aqui nos bastidores, que não são só vocês que conseguem fazer tudo isso aqui. Tem uma equipe muito boa, capacitada. Dizer às pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que com muito orgulho que a gente tem pessoas como vocês aqui na escola, sabe? Então, vocês são o nosso combustível. Vale muito a pena fazer o que a gente está fazendo, porque o resultado é esse. A gente precisa acreditar. Busquem como vocês buscaram, vocês tomaram atitude. Esse podcast existe porque vocês quiseram fazer, porque vocês sentiram vontade de fazer. O jornal existe porque vocês quiseram fazer, tiveram vontade de fazer. Os projetos de música existem porque vocês fazem, são vocês que tomam conta, a escola é de vocês. Está muito claro que essa juventude ela pode dominar o mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para vocês ocuparem os espaços, sabe? A gente não pode abrir mão disso. Vocês vão encontrar muita resistência o tempo todo, para dizer que o caminho não é aquele, que existe outra coisa, existem outros caminhos. E essas colocações, acreditem no que eu estou falando, são pessoas que já vão ver vocês como ameaças pela competência e capacidade que vocês têm de ocupar verdadeiramente os espaços. Então, vamos para cima, sabe? Vamos ocupar os espaços. Não cabe outra coisa. A gente tem que ir para cima e ocupar os espaços. E quando eu digo ocupar espaço, é espaço de poder. Não é espaço físico, não é espaço de decisão. Espaço onde a caneta decida. Eu decido, eu quero isso, é isso que eu preciso, é isso que eu gosto, é isso que eu mereço. Muito bom. É isso. Obrigada. Valeu, tchau.